Graça e paz, seja bem-vindo! Qual que é a força da tua palavra? Você sabia que a língua é um músculo poderoso? Nossas palavras têm o poder de curar, amém? Mas elas também têm o poder de ferir. Nós não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem, se diferenciam em muitas coisas de acordo com a palavra de Deus. Não é só no seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Olha isso. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Querido, da boca do justo a Bíblia diz que jorra vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual e até mesmo emocional. Mas por outro lado, da boca do ímpio flui violência, palavras que ferem, que matam. Então, de acordo com esse texto, a violência no lar não é só física, mas é verbal também. E pior, é característica de comportamento de ímpios. Confirmando essa verdade, que palavras ferem ou curam, a Bíblia ainda afirma assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Uau! Provérbios 12, 18. Nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida ou morte. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Nós precisamos ter o cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar não trará dano só a quem nos ouve. O problema também acaba nos atingindo. O livro de Provérbios mostra que guardar a boca, isso é, as palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o muito abrir os lábios, isso é falar demais, traz ruína para quem fala. Olha isso. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, nem mesmo a quem fala. Na hora das emoções alteradas, a gente tem que reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Porque está escrito que quem controla as suas palavras possui conhecimento. O sereno de espírito é inteligente. As Escrituras ainda nos revelam que falar de modo sereno traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, faz o inverso, traz maltrato ao íntimo, quebranta o espírito. Veja, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Queridos, veja as consequências da nossa forma de falar. A maneira de falarmos que adotamos produzirá consequências. A consequência desse fato pode nos ajudar a refletir sobre a forma adequada, correta de falar e assim evitarmos muitos transtornos, dissabores nos relacionamentos. Veja, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, isso é, levanta a ira. Queridos, nós precisamos aprender com a sabedoria bíblica, bem como também a humildade de Cristo, a sermos brandos em nossa forma de falar. É por isso que em muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a relação terminam como? Em briga. As emoções já se encontram carregadas e, para piorar, as palavras duras vão subindo, vão aumentando, a ira represada ali dentro de cada um dos cônjuges. Isso é um fato. E a forma de falar principalmente tem sido um grande problema para os relacionamentos, especialmente a forma de falar dos maridões. Sabia que os efraimitas de Efraim tinham uma forma tempestiva de agir, meio brutos, ásperos? Como que lidavam com eles? Tinham dois líderes em Israel que lidaram de forma bem diferentes com esses homens da tribo de Efraim. A primeira situação que eu vou tocar aqui com você acontece com Gideão. Logo depois que Gideão vence os midianitas e traz o livramento a Israel. Os homens de Efraim reclamaram com ele por não terem sido chamados, convocados para a guerra. Mas aí vem Gideão e abranda com a sua palavra. Acompanhe a leitura.
Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Olha isso, não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer, valorizando eles. Deus entregou vocês nas mãos dos príncipes, dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer com comparação o que vocês fizeram? Depois dele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Uau! Em outras palavras, Gideão diz: quem sou eu perto do prestígio do que vocês fizeram? A famosa expressão: quem sou eu na fila do pão? Comparado a vocês. Valorizou. Mas em outra ocasião, outro líder, Jefté, juiz em Israel, foi lidar com a mesma atitude dos efraimitas. Porém, a maneira de falar com eles, lidar com a questão foi bem diferente da de Gideão. O resultado foi uma tragédia nacional, uma guerra civil que custou a vida de mais de 40 mil pessoas. Veja a história. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar sua casa com você dentro dela. Olha o que Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Eu chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Olha, começando a provocar ira. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Se autovalorizou, hein? Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. E eles diziam Sibolete. Não podiam pronunciar corretamente, queridos, a palavra. Eles o agarravam e matavam no vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 mil efraimitas. Poxa vida, Gideão agiu com sabedoria. Conseguiu abrandar o coração dessa galera áspera, os efraimitas, e evitou o derramamento de sangue. Agora o Jefté se viu na obrigação de se defender, de sustentar o seu direito, e causou ali junto a Efraim um grande banho de sangue. No Novo Testamento nós também vemos que essa inflexibilidade no falar e tudo mais trouxe grande dano à igreja de Jesus, separando dois dos gigantes do apostolado gentios, Paulo e Barnabé. Veja. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram o quê? A separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Perceba, querido, que Barnabé ele queria dar uma segunda chance a João Marcos, uma vez que na primeira viagem missionária ele havia desistido logo no começo. E Paulo, por sua vez, acreditava que justamente por causa da desistência, Marcos não poderia ir nessa segunda viagem missionária. Eu vejo pessoas defendendo, advogando a causa dos dois lados. Há quem defenda o coração de Barnabé, como quem acredita nos outros, né? Uma segunda chance. E também há quem defenda a coerência de Paulo de que a viagem missionária não é brincadeira. E que pelo comportamento errado de João Marcos ali na primeira viagem, Marcos ainda não estava pronto para a nova
com vocação. Olha, eu particularmente não defendo nenhum dos dois lados, eu vejo um pouco de razão em cada um, né? Mas isso é uma questão, não é de quem tem razão, é uma questão de tato, de sensibilidade do momento. Cada um dos dois ali foi flexível em seu posicionamento e pela discussão de quem seria ou não ajudante a mais, perderam a companhia principal, a parceria que Deus havia gerado desde o início. Então é preciso entender que o relacionamento, querido, ele vale mais do que se ter razão na discussão. Nós sabemos que depois houve algum conserto entre eles, porque Paulo, muitos anos depois, fala de Marcos como tendo ele reintegrado a equipe. Olha o que está escrito: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Aleluia, Paulo, que bom. Que o Senhor, querido, nos dê a graça e nos ensine a comunicar com o nosso próximo, segundo o coração de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus. Às vezes a gente diz assim, eu sou responsável só pelo que eu falo e não pelo que a pessoa ouve. Se você é responsável pelo que você fala, é claro que você é responsável pelo que ela ouve. Nós sabemos sim interpretar e quando não sabemos, ouvimos e interpretamos errado, nós somos responsáveis. E voltar, pera lá, acho que você me entendeu errado, deixa eu formular de novo. Nós somos responsáveis sim pelo que sai da nossa boca e fazer ao máximo com que a outra pessoa entenda o que foi dito. Tá bom? Cuidado, poder das nossas palavras. Deus te abençoe.